Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva com intensidade, que o seu amor, que a sua luz vibre intensamente nos nossos corações, para que nós possamos emanar de nós tudo aquilo que o Senhor nos inspira, nos fortalece e espera das nossas ações aqui na Terra. Para começar o nosso Evangelho, vamos todos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos ao alto e rogar imensamente ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos visite todos os dias, que nos visite nesse instante, que esteja conosco, nos ensinando a caminhar nesse mundo, esse mundo tão cheio de detalhes, de tribulações, de diferenças. Que a sua paz enche os nossos corações de amor, de força vital, de esperança, de sabedoria e de proteção. E que esse amor, essa inspiração seja o nosso guia de todos os dias. Que Deus, nosso Pai, envolva o nosso planeta com a luz da paz e nos faça progredir, para que possamos elevar o nosso planeta e toda essa humanidade. Que assim seja. Viva Jesus! Bom, o nosso evangelho hoje, do capítulo 12, Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Para começar o nosso evangelho, vamos fazer uma leitura aqui de Mateus, capítulo 5, versículo 20, e de 43 a 47. Aprendestes o que foi dito: amarás vosso próximo e odiarás os vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que aqueles que vos perseguem, a fim de que aqueles que sejam filhos de vosso Pai que estais nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não fazem também? Eu vos digo, se a vossa justiça não for abundante, que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Para começar o nosso evangelho, vamos fazer uma reflexão. Amar os nossos inimigos. Aí nós vamos perguntar, para a gente entender essa passagem, por que o Cristo fez uma exigência para que nós pudéssemos entrar no reino dos céus? Mais uma: amar os nossos inimigos. Aí nós vamos nos perguntar, nós temos inimigos? Quem são os nossos inimigos? O que são os inimigos? Por que temos inimigos? São perguntas que nós precisamos fazer nós mesmos, diariamente. E para entendermos por que temos inimigos, nós vamos fazer uma outra pergunta para nós mesmos.
Quem somos nós? Somos perfeitos? O que existe dentro da minha alma? Quem é o espírito que habita este corpo? Precisamos saber fazer as nossas reflexões para que nós possamos entender por que temos inimigos. Porque ninguém tem inimigo do nada. E aí nós vamos refletir se temos inimigos. Temos inimigos. Temos inimigos por quê? Porque nós somos imperfeitos. Porque nós estamos vinculados a uma energia que não nos elevou até hoje para vivermos aquilo que o Evangelho de Jesus nos diz: amai aos vossos inimigos. E quem são esses inimigos? Onde estão esses inimigos? Às vezes a gente reflete assim e fala assim: não, eu não tenho inimigo. Eu não tenho inimigo, eu gosto de todo mundo, eu me dou bem com todo mundo. Eu tenho antipatia de alguma pessoa, às vezes tem alguma pessoa que me irrita, tem um colega que me irrita no trabalho, tem pessoas que eu não vou muito com o jeito dela, mas não significa que seja meu inimigo. Na minha família tem algumas pessoas que eu não me dou muito bem, mas chegar a ser inimigo, e a gente reflete, a gente pensa assim, e a gente acha que é isso, não temos inimigos. Só que ao longo da nossa existência, até nós caminharmos ao ponto que estamos aqui hoje, até vivermos nessa sociedade que estamos aqui hoje, e sendo regradas pelas leis que imperam, que regulam, que regulamentam essa sociedade, nós vivemos em outras vidas. Nós viemos de outras vidas até chegarmos aqui. E somos controladas pelas leis que regem nessa sociedade. Tivemos uma caminhada para chegar até aqui. E nessa caminhada, nós aprendemos muitas coisas, mas também deixamos de aprender muitas outras. Nessa caminhada, nós vivenciamos muitas coisas. Vivenciamos o mal, vivenciamos o bem, vivenciamos coisas que encheram nossa alma de desejos, de ansiedades, né, de vontades. Vivemos o nosso instinto e hoje somos um pouco mais domados do que já fomos em outras vidas. E nessas vivências que tivemos, nós nos relacionamos com outras pessoas. E nas nossas relações, nós nem sempre fomos felizes com a vivência com os outros seres que estiveram conosco em nossas existências. Muitas vezes magoamos pessoas, muitas vezes cometemos atrocidades, muitas vezes nos deixamos levar pela fúria da nossa alma, pelo desejo de poder, pelo desejo de aquisições, de envolvimento com as coisas materiais, pelas paixões. E nessa vivência, nós deixamos os nossos rastros de negatividade, muitas vezes de maldade. E quando estamos vivendo as nossas ansiedades, os nossos desejos, muitas vezes desejos egoístas, nós deixamos criaturas para trás. Deixamos de olhar para muitas criaturas que estavam conosco. Magoamos, ferimos, maltratamos.
E é nessa nossa relação com o outro que nós vamos aprendendo a caminhar. Mas muitas vezes nós deixamos de aprender essa caminhada. Nessa relação com o outro, onde o nosso Pai, de extrema bondade e amor, nos proporciona o meio de avançar, na nossa maioria das vezes, nós erramos por conta dos nossos instintos egoístas, medíocres, mesquinhos, porque damos sempre espaço a coisas pequenas, damos sempre mais atenção a coisas menores do que ao nosso próximo. E nessa relação com o próximo, nós adquirimos aquilo que nunca deveríamos ter adquirido em nossa existência: as inimizades, os inimigos. Porque assim como eu tenho as minhas negatividades, o meu companheiro de existência também tem. E na minha ânsia de viver o que eu quero, as minhas paixões, os meus interesses, eu muitas vezes eu passo por cima do outro. Eu não enxergo o outro. Eu destruo algumas coisas, alguns seres, algumas, é, 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 alguns irmãos que vieram para construir comigo uma vida de paz e harmonia. E a única coisa que a gente não consegue viver é a paz e a harmonia. E assim vamos seguindo. E o Criador, cheio de amor e bondade, nos proporciona outras existências para podermos controlar aquele mal que existe em nós, para podermos vivenciar experiências onde possamos aprender a domar os nossos instintos, onde possamos pagar aquelas dívidas que fizemos com o nosso irmão, onde podemos reconciliar com aquele irmão que magoamos em outras existências, porque precisamos entender, nós não estamos aqui neste planeta para evoluir só, para crescer só, para aprender só. Porque o aprendizado, a gente já sabe, já sempre nos é dito. O aprendizado, ele se dá por meio das criaturas, né? Amai ao nosso próximo como a nós mesmos. Foi isso que o Cristo nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E fora da caridade não é a salvação. E o que é a caridade? A caridade é o amor. Então, se não praticamos o bem, se deixamos de olhar o nosso próximo, de praticar a caridade, de amar o nosso próximo, se vivemos as nossas antipatias aqui na Terra, se nos achamos na capacidade de estar acima do outro, nós adquirimos inimizades. E essas inimizades, muitas das vezes, não partem de uma simples antipatia. Como a gente diz, meu santo não bateu com daquele companheiro de trabalho. Meu santo não bate com fulano de tal. Muitas vezes ali estão os nossos amigos ou os nossos inimigos de vidas passadas. Mas é certo que nós temos inimigos. E onde estão esses inimigos, já que eu estou aqui afirmando tanto, né? A espiritualidade nos mostra, nos diz que eles existem. E eles são muito mais do que imaginamos. Muitas vezes, esses nossos inimigos estão na nossa família. É um pai, é um filho, é o próprio marido a quem você se apaixonou e viveu, é a própria esposa que você quis tanto ter lá ao seu lado, é o companheiro de trabalho, é o vizinho, é um chefe, é um funcionário.
Porque nós temos que entender que se nós viemos neste mundo para recompor, para nos refazer e refazer as relações que nós estragamos em outrora, então nós estamos ligadas a essas pessoas. E os inimigos, eles podem ser de duas formas. Os inimigos, eles podem ser classificados da seguinte forma: eles podem ser inimigos revelados e inimigos ocultos. Eles podem ser inimigos revelados no plano físico ou no plano espiritual, e ocultos também no plano físico ou no plano espiritual. Mas o certo é que eles estão aqui. E nós não viemos neste mundo para fazer inimigos, mas nós o fazemos. Nós viemos neste mundo para, nos regenerar, para nos aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento, ele vai se dar na nossa relação com o outro. Mas como a nossa relação com o outro falha, quando a nossa relação falha, nós vivemos as inimizades, nós descuidamos do outro, nós provocamos o outro, nós causamos o outro sentimentos de ódio, de desprezo, de tristeza, de angústia, e precisamos nos recompor, precisamos nos refazer com o outro, refazer a relação com o outro. E esses inimigos, eles estão conosco a todo instante. Muitas vezes conseguimos nos regenerar, muitas vezes conseguimos nos perdoar e conseguimos reconquistar aquele irmão que perdemos em tempos atrás. Mas muitas das vezes, nós, além de não conseguirmos, nós ainda adquirimos na última existência, na existência proposta para a regeneração, nós adquirimos mais força do ódio, mais inimizades. E o melhor disso tudo é que, pela bondade divina, nós estamos ligados às criaturas humanas, às criaturas espirituais, aos irmãos em espírito. Nós estamos ligados a eles pelo sentimento. O sentimento é que nos liga às criaturas. O sentimento de amor nos liga às pessoas que a gente ama. O sentimento de ódio nos liga às pessoas que a gente odeia e que nos odeiam mutuamente. Vejam, meus irmãos, nós estamos ligados às pessoas que odiamos. Nós estamos ligados aos nossos inimigos. E eles aparecem o tempo todo na nossa existência. A gente pensa assim, não, eu não tenho esse tanto de inimigo. Mas existem os inimigos declarados e existem os inimigos ocultos. Nós não sabemos, nós não nos enxergamos o tempo todo. Nós não nos vemos o tempo todo. Mas o outro nos enxerga. Porque nós falamos pelas nossas ações. Nós não falamos só pela nossa boca. Apesar de que a palavra tem poder, mas nós falamos pelas nossas ações. E nossas ações, muitas vezes, causam no outro impressões difíceis, causam no outro impressões dolorosas, causam no outro sensações negativas. E nesse momento em que estamos vivendo o nosso eu, né, estamos vivendo no nosso comportamento, que muitas vezes consideramos
muito correto, muito decente e tal, nós estamos vivendo, simplesmente, continuando a viver aquilo que vivemos há tempos atrás, continuando a viver as nossas negatividades, o nosso egoísmo. E em vez de estarmos conquistando as pessoas que viemos para este mundo conquistar, nós estamos maltratando mais. E aí nós temos aquelas pessoas que eles não se revelam para a gente, mas eles tramam os seus pensamentos, assim como nós tramamos nos nossos pensamentos coisas contra o outro. Às vezes, muitas das vezes, o fato de não gostar ou de dizer, não gosto da atitude de fulano, não gosto do jeito de fulano, quero fulano longe de mim, quero que determinada pessoa não esteja perto de mim, aquele sentimento que eu tenho em relação àquela criatura faz com que eu atraia os obsessores, os inimigos espirituais daquela criatura, que alimentam o meu sentimento inferior em relação a ele. E muitas vezes eu nem sei por que eu não gosto tanto deles, mas porque eu vibrei numa faixa tão baixa que eu consegui atrair os inimigos espirituais daquele irmão. Como ele também, ao sentir a minha energia inferior em relação a ele, também atrai para ele os meus inimigos espirituais. E eu tento contra ele e ele tenta contra mim. Esses inimigos espirituais podem ser inimigos ocultos, que não sabemos, que se tornam os nossos obsessores, nossos companheiros durante a nossa existência. E que muitas vezes ocultos e muitas vezes também eles podem ser revelados. Nós os sentimos, nós sentimos a presença dele, com seus intentos contra a gente mesmo. Então, olhe bem, nós temos inimigos. No mundo físico, nós temos inimigos no mundo espiritual. E a nossa vibração é que mantém eles do nosso lado. A nossa vibração, os nossos maus pensamentos, o sentimento de ódio, de rancor, faz com que esses inimigos sejam nossos companheiros de existência. E nós os alimentamos com os nossos sentimentos inferiores. E alimentamos também os inimigos encarnados com os nossos sentimentos inferiores. Na questão, vamos refletir agora sobre uma questão. Na questão, deixa eu ver aqui a página. Na questão 490, 940, do Livro dos Espíritos. Deixa eu pegar aqui a questão. Deixa eu colocar aqui. Isso. A questão 940 do Livro dos Espíritos nos fala o seguinte, de viver com o inimigo, né? A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de desgosto, tanto mais amarga, quanto mais de desgostos, tanto mais amarga, quanto envenena toda a existência? Os espíritos perguntam, a Kardec pergunta aos espíritos. Muito amargas, com efeito, mas é uma dessas infelicidades das quais frequentemente sois a primeira causa. Sois a primeira causa.
Primeiro são vossas, primeiro são vossas leis que são erradas. Por que crês que Deus te constrange a ficar com aqueles que te descontentam? Aliás, nessas uniões, frequentemente procurais mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. Suportareis, neste caso, a consequência dos vossos preconceitos. Olhe bem, o que, que a questão nos diz aqui? O que, que Kardec pergunta ao espírito, aos espíritos? Né? É, em outras palavras, né? É, a falta de simpatia dos seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de desgostos, tanto mais amarga, quanto envenena toda a existência? Quer dizer, ele pergunta, quer dizer, por que, que eu vou viver com o meu inimigo? Por que, que eu tenho que viver com o meu inimigo? Não seria mais fácil eu viver com meus amigos, porque eu não envenenaria toda a minha existência? Aí o espírito depois devolve uma pergunta para ele, né? É, por que que ele acha? Por que que ele acha que conviver com o inimigo é uma infelicidade? É uma coisa ruim. Porque, olhe bem, a gente avalia tudo pela nossa vaidade. Por que que eu tenho que viver? Por que injustiça é essa de Deus? Por que que eu não posso viver com as pessoas que me fazem feliz? Porque as pessoas também merecem viver com as pessoas que fazem elas felizes. Se eu não a faço feliz, não é bom eu viver com ela. Mas Deus, que é todo amor e bondade, ele nos deixa conviver com esses inimigos, ele nos deixa conviver com os nossos desafetos, para que a gente aprenda a olhar aquele desafeto. Imagine uma mãe que traz ao mundo uma criança que era fruto do seu, que é um desafeto seu. E ela olha aquele serzinho ali, totalmente frágil, e ela tem que cuidar, e ela tem que amar. Olha a bondade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos faz esquecer, nós passamos pelo esquecimento e muitas vezes casamos com aquela criatura que nós duelávamos em outras encarnações. E ali nós podemos construir uma relação de afeto, que a princípio a gente se encanta pelas questões, pelas dotes físicos, mas depois a gente começa a conviver com os dotes espirituais daquela pessoa. E vamos descobrir que aquele ser é um ser que traz a nós um outro sentimento. Olha a bondade de Deus, mas fazendo com que a gente conheça o outro, que a gente colocando, nos fazendo esquecer sobre o passado e fazendo com que a gente entenda o outro de uma forma diferente, que a gente olhe o outro de uma forma diferente. Olha a bondade de Deus. Mas tudo isso tem, como Jesus colocou, existe um passo a passo. As coisas não são feitas de forma mágica. As coisas são feitas, né, de uma forma, depende, das coisas serão feitas dependendo do que você libera na sua energia. Do que o outro está liberando na energia dele para mim, do que como eu estou liberando a minha energia para o outro. Porque conviver com o inimigo não é fácil. Mas Jesus falou que precisamos amá-lo. Porque conviver com o inimigo é ter incertezas o tempo todo. Mas o Cristo falou que precisamos amá-lo. Conviver com o inimigo é o tempo todo se vigiar e vigiar o outro. Mas é mais fácil a gente se vigiar, porque a gente conhece as nossas fragilidades. E o inimigo, quando você alimenta nele o sentimento do ódio, a relação de ódio com ele, quando ele é um inimigo declarado, é fácil você se libertar dele, se livrar, combatê-lo. Mas quando ele não é um inimigo declarado, nós sabemos
Porque na vida, aqui, na nossa vivência, a gente pode ter uma relação com as pessoas que tentam o tempo todo nos derrubar. E incita os outros contra a gente, faz com que a gente passe por situações difíceis, a relação familiar difícil, é pai que espanca filho, é filho que quer matar o pai, é vizinhos que chegam a tramar uns contra os outros, sentimentos de inveja, sentimentos de ódio, de ira. E na nossa relação com os inimigos que estão ocultos, muitas vezes, eles, a trama deles pode nos causar inúmeros males. Mas essa trama, para chegar a nós, nós precisamos ter uma receptividade. Aí é onde mora, onde está a chave da questão. É a nossa receptividade. Por que eu estou falando que nós temos inimigos e garantindo que nós temos inimigos? Porque nós não somos perfeitos. Nós somos seres imperfeitos. E alimentamos todos os dias a chamas da inferioridade, da negatividade dentro de nós, que faz com que chegue a nós, faz com que a energia do outro chegue a nós, a energia daquele que está ligado a nós chegue a nós. Como, por exemplo, assim como, por exemplo, podemos atrair o obsessor do meu inimigo na tentativa de prejudicá-lo, nossos inimigos espirituais também tentam contra nós o tempo todo. Quando nós mantemos essa chama acesa da inimizade, esse inimigo espiritual, ele pode se aproximar o tempo todo de nós, nos achar aqui na Terra, saber onde estamos, porque o nosso laço é muito forte. O laço do ódio é um laço forte. E nós chamamos eles com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com as nossas atitudes. E ele, no intuito de nos maltratar, de nos prejudicar, emana para nós pensamentos inferiores, pensamentos de ódio, nos fazendo odiar a vida, nos fazendo odiar o nosso irmão, nos fazendo nos sentir inferiores ao outro, destruindo nossa autoestima, nos deixando sentimentos de culpa o tempo todo. Eles falam conosco pelo pensamento. Às vezes nós percebemos, muitas vezes as pessoas percebem que existem obsessores que intentam contra ele, eles sentem no seu pensamento, esses são aqueles que não estão ocultos. E muitas pessoas chegam, vão às igrejas, vão aos centros espíritas e colocam a situação que vê espírito em casa, que sente a animosidade daquele irmão, que aquele irmão se manifesta por outras pessoas e lhe diz coisas agressivas, mas outras vezes você nem percebe, porque você está tão ligado a esse irmão, e ele coloca na sua cabeça sentimentos tão inferiores para que você possa perder a sua encarnação, principalmente se você está tendo uma boa vontade, ele intenta contra você. Ele quer fazer com que você se destrua. Mas você, mesmo com a sua boa vontade de melhorar, você não tem forças, porque você alimenta dentro de você a força do ódio. E ele, naquele momento, ele fortalece em você a força do ódio, porque vocês juntos, vocês liberam uma energia que é poderosa nesse sentido. Aí joga você contra outras pessoas. Aí pode fazer você matar alguém, roubar, ou tramar contra alguém, ou simplesmente odiar, desejar o mal para os outros, e você se fortalece com aquilo, você se sente bem. Mas depois, o sentimento de angústia, o sentimento de depressão, de tristeza,
Muitas vezes eles infligem ao seu inimigo, ao seu obsidiado, ele vira o seu obsessor. Sentimentos de tristeza, de angústia. E muitas das pessoas que estão em depressão pensam que aquilo é porque ele mesmo se sente angustiado com a vida, e não é. É só o tipo de energia que você libera para aquela espiritualidade inferior que está ligada a você e que não quer desejar, que não deseja que você seja bem-sucedido nesta vida. Mas e aí? Existe o contraponto? Existe uma forma da gente se libertar? Todos sabemos que existe. Existe uma forma da gente se libertar. Mas isso é entre você e Deus. Isso está na sua relação com o mundo, na sua relação com você mesma. Para a gente encontrar a libertação, para a gente encontrar essa libertação, a gente precisa encontrar uma força. A gente precisa encontrar uma força. Porque já sabemos que nós temos inimigos. Já sabemos como nós alimentamos os nossos inimigos. Nós aprendemos diariamente, a gente aprende nos centros espíritas, nas igrejas, lendo o Evangelho. A gente vai estudando e a gente vai entendendo que a nossa força de atração aos outros seres está em nossos sentimentos. Cada vez que a gente fortalece os sentimentos inferiores dentro de nós, nós vamos alimentando uma teia de inimigos, uma teia de espíritos inferiores que vão se ligando a nós. Mas nós estamos aqui neste planeta para nos refazer, para fazer diferente, para construir uma vida diferente. Então, se eu alimento em mim a espiritualidade inferior que existe em mim, o ser inferior que existe em mim, eu vou estar alimentando uma teia de negatividade que vai me dar uma ligação cada vez mais forte ao mal. Aquilo que é destrutivo para mim e para os outros. E vou cada vez conquistando mais inimigos, com maiores intensidades. O que precisamos é entender, gente. Estamos nessa vida para desfazer os laços de inferioridade que nos ligam aos outros seres. E cortar esse liame. Precisamos andar com passos diferentes. E como podemos fazer isso? Precisamos buscar dentro de nós forças espirituais para que a gente possa combater o mal que existe em nós. Nós não vamos combater o mal que existe no outro. A gente precisa combater o mal que existe em nós. Porque nós seremos avaliados por Deus por aquilo que a gente faz. Para combatermos o inimigo, o nosso inimigo, precisamos combater o maior deles, que somos nós mesmos. Nós somos o nosso maior inimigo. Porque é nós que nos sabotamos. Somos nós que pisamos com passos difíceis e pesados nas nossas vidas e nas vidas dos outros. Somos nós que cultivamos a maldade, a perversidade. Somos nós que cultivamos o ódio. Cada sentimento de ódio, a gente fala assim, não, mas eu não sou uma pessoa tão odiosa assim, não. Mas quando você vê, você começa a alimentar em sua existência sentimentos, você assiste uma novela, e você, sempre uma novela, um filme, uma série, e sempre eles colocam o bem e o mal.
E você torce intensamente para o bem e se satisfaz quando o mal é eliminado, quando a pessoa que representa o mal é torturada, em ver aquela guerra sangrenta e tudo, a gente tem aquela satisfação e fala e vibra, né? E fica feliz, mas estamos falando de filmes. Mas hoje a gente vê nossas relações nas redes sociais, por exemplo, as pessoas hoje têm a cultura do cancelamento. Alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, que as pessoas normalmente não gostam, né? Que hipocritamente as pessoas repudiam. Aí começa todo mundo caindo, matando em cima daquela criatura e cancelando aquela criatura, e às vezes uma pessoa que está construindo uma carreira destrói a carreira daquela criatura e todo mundo fica bem, ninguém quer saber o bem que aquela criatura também faz. Mas o mal, aquilo que você achou que não foi bom, aquela palavra que ele colocou ali na rede social dele não foi boa, você quer, né? E você quer eliminar aquela criatura. E fica feliz, porque todo mundo, né, está ali fazendo de tudo para maltratar aquele ser. E nós estamos alimentando o quê neste momento? A nossa hipocrisia, a nossa falsidade, o nosso ódio. E estamos alimentando no outro o quê? O ódio, fortalecendo o ódio do outro. Então, nós temos sentimentos muito difíceis dentro de nós. E precisamos quebrá-los, quebrar dentro de nós toda a maldade, extirpar dentro de nós toda a maldade. Porque, sim, com o peso que julgamos o outro, também seremos julgados. Em, em Romanos 2:6 está colocado: Deus retribuirá a cada pessoa segundo os seus atos. Deus retribuirá a cada um de nós segundo os nossos atos. Nós seremos julgados pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. Nós seremos avaliados por Deus pelos nossos sentimentos, os nossos pensamentos e os nossos atos. Em Romanos também 2:11, ele coloca: para Deus não há acepção de pessoas. Não pense que você é melhor do que o outro. Você vai ser julgado, como todos vamos ser julgados. Como o ladrão vai ser julgado, como o assassino vai ser julgado, como o político corrupto vai ser julgado. Você, que se acha tão inocente, será julgado pelas suas ações, pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos. Tudo que você emana pelo outro volta para si. Fará parte dos critérios daquilo que Deus vai avaliar em você. Em Mateus 16:7, também ele coloca, é colocado assim: porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória do seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E quais são as nossas obras? Qual é a sua obra, meu irmão? Qual é a nossa obra? O que eu fiz com a obra, com aquilo que Deus colocou em minha mão, que é a minha vida? Aquelas pessoas que eu destruí vieram para eu reconstruir. E eu continuo mantendo dentro de mim sentimentos inferiores. Eu continuo mantendo dentro de mim sentimentos negativos, que me afasta dos meus irmãos. Mas eu posso reconstruir. Como eu posso reconstruir?
sendo o Evangelho de Jesus. Porque você não é a palavra que você quer que saia da sua boca, a leitura do Evangelho. Você é aquilo que você vive. E se você se diz cristão, vocês têm que viver o Evangelho de Jesus. Se eu me digo cristã, eu tenho que viver. Eu preciso ser testemunho daquilo que eu me disse. Deus me deu uma vida para eu recomeçar. E eu preciso emanar vibrações diferentes para que eu possa recomeçar de fato. Como eu posso recomeçar? Qual é a receita? O Cristo nos deu uma receita. O Cristo nos traz o passo que devemos dar para nos recompor com nossos inimigos. E enquanto a gente tem pessoas que nos odeiam, pessoas que se antipatizam conosco, pessoas que nos querem mal, nós não seremos felizes aqui na Terra. Nós não estamos cumprindo o nosso compromisso aqui na Terra. Precisamos entender que chegamos aqui neste planeta com o intuito de rever as nossas relações com os outros. E cada relaçãozinha que você reconstrói, cada vez que você desfaz um laço de inimizade, que você constrói um laço de amizade com aquele que foi seu inimigo, você pagou uma conta. Cada vez que você se refaz com o inimigo, você paga uma conta. Então, precisamos entender que nós já temos contas no passado para pagar. Nessa nossa vida agora, nós precisamos pagar essas contas do passado e não fazer mais débitos. Porque você imagina, você chega no mercado, você compra fiado. Aí você faz débito ali. E aí você não paga. Você vai para outro mercado, você compra fiado. Você faz outro débito ali, você não paga. Você vai fazendo débito em cada mercado para você poder se suprir em cada lugar. Chega uma hora que na sua cidade você não tem mais onde comprar fiado. Você deve tanto que você não tem mais como viver naquele lugar. Você tem tanto débito, você em vez de pagar aquilo, antes de qualquer coisa, pagar, se organizar para pagar, você vai fazendo mais débito, você não se preocupa, você vai vivendo sua vida assim. Chega um momento que você vai ter que mudar de cidade, meu irmão, porque você não tem mais onde comprar, como viver naquele lugar. Você vai ter que recomeçar do zero. Isso é a reencarnação. Você vai começar do zero. Você vai ser obrigado a sair deste planeta, desta casa, porque seus débitos são muitos. Então, enquanto você tiver um débito na sua, onde você mora, onde você vive, na sua existência, na sua vida, você não conseguirá encontrar a paz. Não conseguirá encontrar a harmonia. Você estará pecando. Continuará em pecado. Porque o nosso objetivo é pagar. Pagar o que devemos. Esse é o objetivo que Deus nos dá em nossa existência. Não é pra gente, não. A gente não chega aqui para viver os prazeres do mundo. A gente chega aqui para lutar contra o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Precisamos reconstruir. E vamos reconstruir vivendo o Evangelho de Jesus. Mentalizando todos os dias, pedindo a Deus todos os dias, Pai, dai-me forças para que eu possa pagar aquilo que eu me comprometi, aquele débito que eu contraí
contra o meu próximo. Pai, dai-me forças para amar aquelas pessoas que eu não amo hoje, que eu odeio. Dai-me forças para vencer o ódio em mim. Cada dia, cada vez que a gente pede essa força ao Pai, o alto se levanta, se organiza, se estrutura para lhe sustentar. E você vence um tiquinho hoje, vence um tiquinho amanhã, e você vai mentalizando seus inimigos espirituais, aquele que lhe deixa depressivo, que lhe deixa entristecido, que lhe deixa angustiado, e você vai mentalizando, Pai, dai-me forças de vencer. Eu não quero odiar. Tira de mim o sentimento da inveja. Tira de mim o sentimento do ódio. Tira de mim o sentimento da ira. Por que que eu faço com que as pessoas se irem contra mim? Porque eu provoco as pessoas. Pai, dai-me forças, que eu preciso me levantar, eu preciso me erguer, eu preciso me fortalecer, eu preciso viver contigo, eu preciso pagar as minhas contas. E a cada momento que a gente pede isso, e quando a gente começa a tentar viver o Evangelho de Jesus, a tentar ser exemplo, dar testemunho daquilo que a gente aprende, a gente ganha forças. E chega um dia que a gente vence. Esse é o nosso destino, é o progresso. E não o aprisionamento da nossa alma ao mal. Precisamos criar laços com o bem. Precisamos perdoar. E para finalizar a nossa, o nosso evangelho de hoje, o item 10 do evangelho, do capítulo 12, nos fala o seguinte, sobre o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aquele que vos inspira indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento missionário, de amar, amou até dar o seu sangue e a sua própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a história sem mais que eles. É a história sem mancha, é a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurecer o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova. Eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura, mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra aquele que falta à lei do amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Fenelon, 1861. Então, não esqueçamos que o amor nos aproxima de Deus. Quando a gente perdoa o nosso inimigo, quando a gente luta para não termos mais inimigos, nós estamos lutando para nos aproximar do Pai. Porque o ódio, a inimizade, nos afasta de Deus. E nós queremos estar junto ao Pai.
Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê a paz em nosso espírito, para que tenhamos capacidade de discernir tudo aquilo de negativo que tem dentro de nós e que precisamos eliminar. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós nessa noite, nos envolvendo, nos fortalecendo, nos fazendo viver o Evangelho, ser o Evangelho de Jesus, vivenciar, ser o exemplo. Somos cristãos e precisamos dar testemunho daquilo que nos intitulamos. Que Deus abençoe a todos.